Olá pessoal, meu nome é Brenda, eu sou estudante de doutorado no programa de pós-graduação em Ciência Florestal e esse vídeo é sobre a aplicação de geoprocessamento na pesquisa que foi feito por mim como requisito para a realização da disciplina de geoprocessamento aplicado à análise ambiental, que é ministrada pelo professor Dr. André Medeiros de Andrade. Bom, eu irei explicar brevemente sobre uma técnica que ela é muito utilizada na área da engenharia florestal, a metodologia ZAP, que é a metodologia para elaboração do zoneamento ambiental produtivo. Essa apresentação ela será dividida em 3 partes, sendo a introdução, o objetivo e a metodologia. O Decreto Estadual de número 46.650, de 19 de novembro de 2014, aprovou a metodologia mineira de caracterização socioeconômica e ambiental de subbacias hidrográficas. Foi denominado como Zoneamento Ambiental Produtivo, que é o ZAP. Então, o desenvolvimento dessa metodologia ela foi coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, e Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a SEAPA. Então, na realização de algumas atividades, notou-se que algumas das preocupações da sociedade constatava pela redição da Lei Florestal de número 12.651 de 2012, na busca da identificação das áreas com potencialidade produtiva e principalmente aquelas com algumas restrições de uso. Então, a implantação da política florestal, ela criou uma necessidade de conhecimento prévio desse território com vistas a orientar as ações de restauração florestal e também da biodiversidade. Então, a aplicação do ZAP, ela permite uma avaliação preliminar de potenciais e adequação de uma subbacia. O primeiro passo para efetivar esse processo de adequação propriamente dito que envolve a elaboração de planos, pactos e ações e a definição de indicadores para o acompanhamento dessa avaliação. Sendo assim, então, o ZAP ele consiste em informações do meio natural e produtivo que podem contribuir significativamente para as diretrizes e ordenamentos do uso do solo no âmbito das bacias hidrográficas. Então, esse estudo ele tem como objetivo disponibilizar bases de dados e informações que subsidiarão a formulação, implantação e monitoramento de planos, programas, projetos e ações que buscam aprimorar a gestão ambiental por subbacias hidrográficas no estado de Minas Gerais. E a adoção do zoneamento do território é capaz de considerar os aspectos produtivos, econômicos e também o viés ambiental, visando aí orientar o planejamento do uso conservacionista dos recursos naturais, permitindo também simplificar e tornar ágil a gestão do monitoramento do uso do solo, adequado no âmbito da propriedade rural, e simultaneamente do próprio conjunto dessas propriedades nas bacias hidrográficas. O ZAP ele envolve 3 grandes etapas. Então, é o diagnóstico de disponibilidade hídrica da subbacia. Esses dados eles podem ser coletados na base de dados dos órgãos do SEMAD e do SEAPA, a definição das unidades de paisagem e também o diagnóstico do uso e ocupação do solo, que irão utilizar os programas QGIS e Google Earth. Aqui nesse vídeo nós iremos abordar melhor essas 2 últimas etapas da metodologia. É muito importante que essa área teste, a área escolhida por nós, ela tenha o imóvel inscrito no Cadastramento Ambiental Rural, o CAR. No entanto, antes do desenvolvimento desses estudos, o primeiro passo é delimitar a área da subbacia a ser trabalhada. A bacia aqui que foi escolhida por nós foi a UPGRH, que é a Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos da DO3, que é na bacia do Rio Doce. Então, primeiramente, nós iremos encontrar o curso d'água principal, utilizando a base de dados hidrográficas da bacia, fazendo um recorte dessa hidrografia. Então, para a delimitação da subbacia, são utilizadas algumas bases de dados do Instituto Mineiro de Gestão de Águas, o IGAM, e de bacias hidrográficas que são autocodificadas, as mais recentes.
Já a base de hidrografia será disponibilizada pelo SEMAD, que passará ao shapefile da rede hidrográfica. Essa etapa da definição de unidade de paisagem, ela consiste na delimitação e caracterização dessas unidades de paisagem denominadas como UP, objetivando o planejamento do uso conservacionista dos recursos ambientais em bacias hidrográficas de pequeno porte. Então, dentre essas aplicações mais relevantes deste estudo, são destacados a adequação socioeconômica e ambiental de propriedades rurais e de bacias hidrográficas, o planejamento do uso e ocupação dos múltiplos espaços municipais, a identificação das aptidões para atividades econômicas das áreas caracterizadas, o planejamento de atividades agro-silvopastoris dentro do preceito de sustentabilidade, a seleção de áreas para conservação da biodiversidade, a metodologia adotada para a identificação das unidades e também temos aí brevemente o roteiro metodológico para a construção das unidades de paisagem, que é composto por 3 fases, sendo a especialização das unidades de paisagem utilizando imagens SRTM e cruzando esses dados geológicos, solo, hidrografia e vegetação. Também a correlação em campo das unidades de paisagem pré-determinadas e a identificação de cada unidade de paisagem das potencialidades, limitações, fragilidades e também das aptidões. O primeiro passo para o mapeamento das unidades de paisagem é a obtenção dessas imagens do modelo digital de elevação, MDE. São utilizadas imagens SRTM. Para o download das imagens, é necessário registrar-se e fazer o login no site. O caminho do acesso da imagem SRTM é seleção do mapa da área escolhida e dataset. Depois vamos para Digital Elevation, SRTM, SRTM1, ArcSecond Global e Results. Uma tela com os resultados será exibida, então faço o download em GeoTIFF 1 ArcSecond, por ser necessário o download de mais de uma imagem de forma a englobar toda a área da subbacia a ser trabalhada. Agora devemos realizar o recorte da imagem SRTM com a base do quadrado criado conforme o procedimento. O recorte ele é feito por meio de ferramenta cortador, que está localizada em raster extração. Então, abre esse shapefile de delimitação da subbacia para fazer o recorte da mesma. Então, é sugerido que uma área quadrada em volta dessa bacia tenha para uma visão mais ampliada das curvas de níveis durante o trabalho. Como mapa final para o mapa de relevo SRTM, temos esse mapa da nossa área teste. Posteriormente, é realizada a extração das curvas de níveis para um intervalo de 20 metros entre linhas de contorno por meio da ferramenta contorno, que está localizada em raster extração. Após a extração das curvas de níveis, sugere-se a exportação das mesmas para o Google Earth, por meio da geração do arquivo KML. Então, temos aqui o mapa final relacionado às curvas de níveis do nosso local teste. Então, após exportar as mesmas imagens para o Google Earth por meio da geração desse KML, esse software ele vai permitir a ampliação da elevação do terreno, o que possibilita aí uma melhor visualização do relevo dessa área de interesse. Então, deste modo, ao abrir as curvas no Google Earth, isso irá auxiliar na delimitação das unidades de paisagem. Então, para maior padronização quanto à definição e denominação dos tipos de unidades de paisagem, devem ser utilizados como base esse livro, Minas Gerais, Caracterização de Unidades de Paisagem, do Fernandes, 2013, que apresenta de forma macro as principais unidades de paisagem de cada mesorregião do estado. Para a definição, então, das unidades de paisagem, elas são delimitadas manualmente no QGIS, por meio da criação de uma nova camada por polígono, possibilitando o trabalho em escala mais apropriada.
O ideal é que esses polígonos eles sejam criados em UTM para que posteriormente seja possível calcular a área de cada unidade de forma a verificar sua expressividade na bacia. Então, aí para a nossa propriedade escolhida, né, a propriedade teste, nós obtemos as unidades de paisagem classificadas como vertentes convexas e côncavas e planícies fluviais, de acordo com o livro de Fernandes 2013, apresentado anteriormente. Para a classificação do uso e ocupação do solo da área de estudo, foram propostos dois métodos de classificação, a automática e a vetorização manual da paisagem. No nosso caso, nós vamos optar pelo método manual, indicado em situações que há a possibilidade de ocorrência de dados levantados em trabalho de campo prévio, o que otimiza a veracidade das informações que foram classificadas e torna a classificação muito mais precisa. Contudo, a utilização desse método para grandes extensões territoriais, ele não é indicado. Então, para iniciar esse processo, né, de vetorização, é necessário as imagens satélites. Recomenda-se aí a utilização das imagens Landsat 8 e elas podem ser baixadas gratuitamente. E para a obtenção dessas imagens é necessário registrar-se no site e em seguida fazer o login. Na aba Search Criteria, existem diversas maneiras de pesquisar a área de trabalho, como por exemplo procurar o nome da área de estudo, utilizar o shapefile ou então o arquivo KML. Encontrando a área de estudo, clique no botão Dataset. Encontrando a área de estudo, é feita uma pesquisa nos arquivos de Landsat 8. E então é encontrada a melhor fotografia para que seja trabalhada a vetorização. Então, recomendo de preferência as imagens que não possuem nenhuma nuvem e que estejam totalmente limpas. É feito o download, que deve ser a opção Level 1 GeoTIFF Data Product, pois essa é a mais indicada para os estudos de uso e ocupação do solo. Para facilitar essa vetorização manual e trabalhar somente na área da bacia, recomendo-se inserir esse shapefile da área de estudo e realizar o corte de máscara através dele. Para realizar a vetorização manual, é preciso ter em mãos a imagem com um corte de máscara da área a ser trabalhada e as informações de campo. Então, deve ser criado arquivos do tipo shapefile para cada uma das feições identificadas, visando padronizar as possibilidades de diferentes tipos de uso e ocupação do solo. Com cada shapefile criado, clique sobre o botão e então clique o botão para alternar a edição. O ícone no formato de um lápis aparecerá sobre o shapefile e novos botões de edição serão habilitados. Inicie o processo de vetorização clicando sobre uma área de trabalho do mapa. Esse passo depende do formato do vetor selecionado, se ele é linha, polígono ou área. Para finalizar a vetorização da feição, use o clique direito do mouse. Então, o processo de vetorização manual ele deve ser orientado pelos aspectos revelados pela imagem tratada, com conhecimentos empíricos dos técnicos, além de informações secundárias de estudos de impacto ambiental. Então, o resultado preliminar da classificação pode ser visualizado aqui neste mapa e também como seria o seu uso ideal da área, utilizando alguns conhecimentos da caracterização de unidade de paisagem e também do conhecimento em campo. Então, para complementar aí o mapeamento da área teste, a tabela apresenta a área e representatividade de cada classe do uso do solo na bacia do Rio Doce. Essas foram algumas referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada, pessoal. Para melhores informações e orientações, acessem essas referências deixadas aqui no vídeo. Muito obrigada!